Bem, vamos ao nosso segundo bloco, não é isso? E é aí que eu vou mostrar a você um texto que traz características de um texto inteligente. Antes, permita-me fazer a comparação que eu ligeiramente mencionei em aulas anteriores. O que é um texto inteligente? Compare ao brinquedo inteligente. Ou seja, o brinquedo inteligente é o brinquedo que tem autonomia própria. O brinquedo inteligente, portanto, ganha uma autossuficiência. O texto terá que apresentar também autossuficiência. Existem carros inteligentes, casas inteligentes, brinquedos inteligentes e textos inteligentes. Ok? Quanto mais você estiver o quê? Ausente do texto, antes da conclusão, você já tem um requisito, uma ferramenta, um escopo que irá garantir o que eu menciono aqui para você como texto inteligente. Então, texto inteligente está muito longe de você, em meio à leitura de um texto, dizer: puxa, que pessoa inteligente escreveu esse texto. Esqueça quem escreveu. Dê autonomia ao texto. Se você, portanto, primar pela precedência da objetividade e saber usar a articulação macro que proporciona a relação entre as ideias, conforme nós vimos no texto agora há pouco apresentado no bloco anterior, essa imbricação na articulação das ideias, você vai alcançando o texto inteligente. E a proposta é mostrar que o texto que segue agora, sem dúvida, ele alcança isso. Tá? Vamos a ele. Ó, texto inteligente. O cerco total aos fumantes. Leia essa primeira parte que aí está. E tenha isso como sendo a enunciação inicial. Enunciação inicial. O Estado de São Paulo aprova a lei. Eu pergunto a você, quem detém a ação de aprovar? É o autor? É o autor que está aprovando algo? Não, é o Estado de São Paulo. Então veja quem é o agente da ação. O agente é institucional. Isso já vai dando o quê? Autonomia ao texto. O autor está ausente. Aprova a lei antifumo mais restritiva do país. É um grande passo para tentar apagar o cigarro da vida moderna. Veja que o termo mais restritiva do país é um grande passo para tentar apagar o cigarro da vida moderna. Aí já é a leitura sobre a aprovação da lei antifumo. E aí você perde o quê? Perde 100% de objetividade. Mas, se o texto é inteligente, e se há uma perda de objetividade, o que garante que o texto, em seu desenvolvimento, vai se mostrar inteligente? Vamos ver. A vida de quem fuma só piora no Brasil e no mundo. Aparentemente é o quê? Aparentemente prevalece a subjetividade. Cuidado, aparentemente. Por quê? A vida de quem fuma, esse quem é o autor do texto? Não. Esse quem é qualquer um que se declina ao tabagismo, é ou não é? Então esse quem, embora empregado na terceira pessoa do singular, obviamente, quem é um pronome de terceira pessoa, ele contextualiza o quê? Um coletivo.
Quando ele só piora no Brasil e no mundo, se ele provar que existe essa piora, isso vai se tornar fato. Vamos ver se ele prova isso. Mas agora, em São Paulo, fumar virou um inferno. Daqui para frente, será proibido acender cigarros. Opa! Será proibido acender cigarros, cachimbos e charutos em qualquer ambiente coletivo fechado, em todo o estado. Isso é, claro, segundo a lei mencionada, que foi aprovada no parágrafo anterior, está aqui, pelo Estado de São Paulo. Ok? Que é a lei antifumo. Para assegurar esse contexto de que a vida de quem fuma só piora, veja como ele desenvolve isso. Isso significa que lá vai trazer a função metalinguística ou metalinguagem. Ele retoma de maneira mais clara, dizendo de maneira numerativa, dizendo de modo enumerativo. Primeiro, restaurantes não poderão mais ter alas para fumantes. 2. Bares terão de aposentar seus cinzeiros. 3. Hotéis passarão a fiscalizar seus hóspedes. E 4. Empresas serão obrigadas a fechar as acinzentadas salinhas conhecidas como fumódromos. Eu peço para que você mantenha um olhar sobre a numeração. E olha o que eu vou demarcar. Não poderão mais. Terão de. Terceiro. Passarão a. E serão obrigadas a. Esses termos que eu estou demarcando em cor laranja, perceba que dá uma expressividade à enumeração. Por quê? Porque o autor não se limitou a enumerar itens objetivos. Claro, coerentes com a lei aprovada em São Paulo. Mas deu, através desses termos pintados de laranja, deu o quê? Deu um contexto, sem dúvida, de que a vida de quem fuma só piora no Brasil. Percebe? Realmente, fumar virou ou não virou um inferno? Olha o contexto. Fumar virou um inferno. Percebe? Por quê? Porque o contexto de veto, o contexto que ele mencionou na terceira linha, no final da terceira linha, veja, de proibição, está na própria enumeração. É isso que eu digo. Enumeração é um escopo argumentativo. É. Mas quando você pega a enumeração e não se limita a justapor itens, mas sim a contextualizar a intenção do que você, no parágrafo, apresenta, aqui no parágrafo o contexto é de veto, é ser proibido. E a ideia de proibição, ele apresenta em cada item. Isso gera uma orquestração, isso gera, sem dúvida alguma, uma harmonia no texto. Tá? Vamos voltar. Então, vamos escrever assim. A enumeração, escreva, a enumeração apresentada pelo autor traz expressividade. A enumeração apresentada pelo autor traz expressividade, pois contextualiza em todos os seus itens a proibição. Quem quiser dar suas tragadas, só poderá fazê-lo em casa, no carro
ou ao ar livre. Ele volta a usar o quem, ó. Tá vendo? Lembra do quem? Que contextualiza o quê? Contextualiza um coletivo. Quem quiser dar a sua estragada só poderá fazê-lo em casa, no carro ou ao ar livre. A lei é tão rigorosa que mesmo ambientes com teto alto e sem paredes, como marquises, serão vetados ao tabaco. Os empresários que não se adequarem à lei em 90 dias poderão ser multados em até 3,2 milhões de reais. É para deixar qualquer um sem fôlego. Veja, primeiro item. Quem quiser dar a sua estragada só poderá fazê-lo em casa, no carro ou ao ar livre. Claro, isso conforme a lei. Depois, a lei é tão rigorosa que mesmo um ambiente com teto alto e sem paredes, como marquises, serão vetados ao tabaco. 3. Os empresários que não se adequarem à lei em 90 dias poderão ser multados em até, 3,2 milhões de reais. Veja que existem 3 períodos constituindo esse parágrafo. E os períodos mantêm o quê? Uma numeração. Mantém a numeração. Embora haja ponto entre cada item. Mas eu tenho 3 itens citados no parágrafo. E 3 itens coerentes com o quê? Com o que se encontra lá na lei. Agora, ele termina o parágrafo quebrando essa justaposição de contextos prescritivos, que é para deixar qualquer um sem fôlego. Então, essa passagem final quebra justamente a objetividade. Seria erro? Não. Por que não seria erro? Porque ele primou pela precedência da objetividade. Então, olha o que eu digo. Se você não quiser se limitar a ser apenas o articulista das referenciações objetivas durante o desenvolvimento, você pode lançar um pingo, digamos assim, uma pitada ou um pequeno termo que garanta subjetividade. Ok? Isso aí não é quebra do gênero de texto dissertativo, porque, de qualquer forma, você está mantendo matematicamente o maior uso de objetividade. E aí, claro, o texto, né, é bom voltar e dizer a você, tá, o quê? Tendo o caráter de informar o que a lei apresenta. Né? Vamos voltar. No Palácio dos Bandeirantes, veja, quem quer fumar um cigarro precisa andar 500 metros, cruzar o portão e sair para a rua. Quando chove é pior, porque a gente precisa usar o guarda-chuva para chegar lá. Veja que esse termo está entre aspas. E aí o autor se utiliza de quê? De uma citação. Vamos ressaltar isso. Registre aí. Grife. E escreva citação. A citação é mais uma ferramenta que garante inteligência ao texto. Por quê? Porque vai entrar no texto, sem dúvida alguma, palavras, não do autor, mas de um outro. Ok? De um outro. Isto garante a autonomia do texto. Isso permite que o texto alcance estrutura inteligente. Citação. O autor estará ausente, o autor do texto, mas entra alguém que servirá como testemunho para o quê? Para a sua intenção argumentativa. Não é isso? Confira.
Quando chove é pior, porque a gente precisa usar o guarda-chuva para chegar lá. Quem que diz isso? Um funcionário da Casa Civil do governo. E continua. Ficou tão difícil fumar que até decidi parar, diz ele. Quer dizer, esse parágrafo quis dar destaque aqui a obstáculos que surgem advindos da lei que está sendo aprovada em São Paulo. Outra coisa interessante, no Palácio dos Bandeirantes, põe uma vírgula após bandeirante, é aquela coisa, adjuntos adverbiais, mesmo deslocados, né? A maior expressividade será com o uso da pontuação. Embora, mesmo deslocados, não oracionados, a pontuação seja facultativa. No Palácio dos Bandeirantes, é um termo que indica tempo? É ou não é? É não. Indica modo? Não. Indica o quê? Lugar. Perfeito. Trata-se de uma locução adverbial de lugar. Olhe, assim como em um teatro, permita-me, há mudanças de cenário, não é? Embora haja mudança de cenários, olha o cenário mudando, não é? Não é? Isso dá o quê? Ó, o cenário mudando. Esse efeito de mudança de cenário, tá vendo? Você pode proporcionar isso no texto? Claro. O advérbio é para isso. Então, estudar advérbio em língua portuguesa e contextualizar o advérbio na produção de texto, lembre, o advérbio pode ser o quê? Uma ferramenta que proporcione o quê? Proporcione mudança de cenário na tela. Está vendo? No Palácio dos Bandeirantes. Você vai começar a ler esse texto, já vê o quê? Uma mudança de cenário. Antes, o texto não levava o leitor ao Palácio dos Bandeirantes. E agora está levando o leitor ao Palácio dos Bandeirantes. E aí vem o contexto. O que é que ocorrerá lá? Quem quer fumar um cigarro precisa o quê? Andar 500 metros. 500 metros é um adjunto adverbial de medida. Outro advérbio aí, ó. Mostrando o quê? Mostrando um esforço no caso. Afinal de contas, o espaço será percorrido e o espaço é expressivo, 500 metros. Ok? Ainda tem mais, ó, cruzar o portão e sair para a rua. E parece que é esse esforço que vai levar o amigo aí a deixar o cigarro, quer ver? Quando chove é pior, porque a gente precisa usar. E eu pergunto, aí é que está a beleza. Observe que o texto, com a citação apresentada, com as dificuldades apresentadas, proporcionam o quê? Fato. Possibilidade concreta. Fato. Estrutura sistêmica. É ou não é? Relação de causa e consequência. Veja quanta coisa você proporciona ao seu avaliador. E tudo isso, claro, com o autor o quê? Ausente, que é você. Isso é que é texto inteligente, que garante a autonomia própria. Tá? Quem considera a lei exagerada, ou quem, de novo, dando o quê? Dando ao texto objetividade. Quem considera a lei exagerada deve saber que São Paulo apenas se alinha a uma tendência mundial. Bem, até agora, fumar em São Paulo parece que vai virar o quê? Vai virar um inferno, né? Olha o termo que eu estou pintando de laranja. Quem considera a lei exagerada deve saber que São Paulo apenas se alinha a uma tendência mundial. Agora vamos ver o que é fumar fora de São Paulo, em Londres. Mais embaixo, na penúltima linha, em Nova York. E agora o autor vai se utilizar de advérbios mudando cenários. Quer ver?
Em Londres, desde 2007, não se pode fumar em espaços fechados, como pubs, cafés, restaurantes e escritórios. Lá, também foram extintos os fumódromos. Em Nova York, já é proibido fumar em lugares fechados desde 2003. E continua o parágrafo. No estado americano da Califórnia, a lei é ainda mais dura. Há mais de um ano é vetado fumar dentro dos carros se um dos passageiros tiver menos de 18 anos. Na cidade de Belmont, também na Califórnia, a restrição chega aos lares. Não se podem acender cigarros em apartamentos que dividam chão, teto ou parede com outros. Os fumantes americanos têm outro problema com que se preocupar. Eles pagam, em média, 25% a mais pelo plano de saúde, já que o cigarro está associado a um sem número de doenças. O caso mais radical é o do Butão, pequeno país espremido entre a Índia e a China, que simplesmente baniu a venda de tabaco em 2004. Veja, simplesmente baniu. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Venha comigo. Se você parar para comparar a situação do fumante, lendo esse texto, em São Paulo com a nova lei, comparando com nos Estados Unidos, né? E em outros países, na Inglaterra, em Butão, né, que ele citou, veja que São Paulo ainda está confortável a situação daquele que se declina ao tabagismo. O que o autor quer mostrar com isso? Quer mostrar o seguinte: esse parágrafo do texto é bem maior. É interessante que, antes da conclusão, você traga um parágrafo com maior progressão interna, para que ele seja a centração temática. O que o autor quer mostrar em seu texto é que, se nós compararmos o uso do cigarro em São Paulo com a nova lei, com o uso do cigarro em outros lugares do mundo, sem dúvida, em outros lugares do mundo, a situação é bem mais forte contra aquele que se declina ainda ao cigarro. Veja que ele procurou estabelecer, no último parágrafo, o que traz uma cadeia de comparações, né, com relação a São Paulo, na Inglaterra, em Nova York, não é isso? E saiu sequenciando nos Estados Unidos, né, precisamente em Washington, salvo engano ele citou, em Butão. Veja que ele proporcionou uma gradação onde mais e mais ia se piorando a situação, ao ponto de, em Butão, que foi o último citado, se baniu o comércio de cigarro. Bem, permita-me mostrar a você algo interessante. Quanto a esse aspecto, eu vou levar você para um espaço reservado. Venha comigo. Vamos ficar aqui nesse espaço, nessa tela branca. Eu vou mostrar a você o seguinte. Você teve a introdução no seu texto, você teve desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e um parágrafo maior antes da conclusão. Né? Antes da conclusão. Eu gostaria que você retomasse aqui a conclusão, aqui a introdução. E você teve 2 parágrafos do desenvolvimento, pequenos, e um maior, que é antes da conclusão.
Veja que aqui existe a situação da proibição na Inglaterra, né? Nos Estados Unidos, em Butão. Mas veja que há uma intenção do autor no texto. Você tem que provocar a articulação macro enunciativa da unidade do texto. Ou seja, a articulação maior, veja que há uma relação de causa e consequência no texto, pessoas deixando o hábito do cigarro em meio ao quê? Em meio às leis proibitivas. Mas existe uma intenção maior, uma articulação maior. Qual? Toda essa enumeração no parágrafo antes da conclusão é para que o leitor compare com o que foi dito nos 2 parágrafos anteriores. E você observe que nos 2 parágrafos anteriores está a lei em São Paulo. E no parágrafo maior está a proibição em leis no mundo, né? Em outros países. Para que você compare e veja que lá fora, em outros países, sem dúvida alguma, o veto se torna mais expressivo. A situação é mais o quê? É bem mais o que desconfortável para aquele que se declina ao tabagismo. Essa é a articulação macro do texto, em relevo. É essa que você deve ler como articulação macro que garante a intenção do autor no texto. Esta é a centração temática do texto. Proporcionar o quê? Uma comparação entre as leis fora de São Paulo, em outros países, e a lei que chega a São Paulo, parece que bem mais confortável ainda, embora haja, sem dúvida, pesada vetação ao cigarro. Se é por aí, veja a conclusão que o autor nos reserva. A brasa do tabagismo está se apagando mundo afora. E a maioria não fumante não quer deixar que ela seja reavivada. Ele teria que concluir o texto, sem dúvida, fazendo essa comparação com o tabagismo mundo afora. Porque lá está a centração temática, não é isso? Até o próximo bloco.